Se você quer fazer o seu manhwa, mas não sabe desenhar, não sabe colorir ou não tem ideia de por onde começar, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer o seu manhwa utilizando apenas um prompt. Então vem comigo que esse vídeo tá demais. A primeira coisa que a gente vai precisar é do nosso roteiro e da imagem do nosso personagem. Eu já criei a imagem do nosso personagem no último vídeo, ele tá aqui em cima no card, dá uma conferida lá depois. Então já tem um roteiro escrito aqui também. Eu fiz 9 quadros para esse nosso manhwa, para esse primeiro capítulo. E aí agora vamos começar então a produção de fato. Eu vou selecionar aqui o quadro 1. Vou abrir o Flow, meu Flow já está aberto, o link está aqui embaixo na descrição. Vou clicar em um novo projeto. Dentro desse novo projeto aqui embaixo tem o símbolozinho do mais. A gente vai fazer o upload das nossas imagens. Eu tenho duas aqui separadas. Eu coloquei as duas aqui, mas a gente vai utilizar uma delas e depois eu coloco o Fragmon de novo. Mas é interessante já deixar ele salvo aqui dentro. Vou aguardar carregar. Pronto, carregou a imagem do nosso personagem. Agora a gente vai dar um Ctrl V aqui dentro e vai pedir para ele fazer o quadro que a gente está querendo. Eu vou colocar nesse formato aqui, ó, 3x4. Você pode usar o Nano Banana 2, tranquilo, tá? Vou colocar para vocês verem. E vamos pedir para ele gerar. Lembrando que tudo isso aqui é de graça, hein? Você não precisa pagar nada. Então agora é só a gente aguardar ele fazer a primeira página. Ele gerou então aqui o primeiro quadro pra gente. Ficou interessante. Para poder continuar, eu vou selecionar essa imagem de cima. Eu vou pegar o quadro 2. Eu vou utilizar a imagem de baixo. Vou clicar aqui com o nosso prompt e vou pedir para ele gerar. Pode ver que nesse primeiro aqui, eu não especifiquei que tinha que ser em português, então ele trouxe em inglês pra gente, mas não tem problema, porque depois eu vou no Canva e vou editar, vou fazer a curadoria final, que é feita por um humano, que é como tem que ser. Enquanto isso, vamos pegar aqui quadro 3. No quadro 3, a gente vai selecionar o personagem aqui de cima, vai colar o prompt. Se você quiser já deixar em português, é só vir aqui no final do seu roteiro, né, e especificar. Eu quero que todo o texto ou fala seja em português do Brasil, e aí é só pedir para ele gerar. Como é que ficou outro quadro aqui? Ficou interessante. Vamos pegar então o próximo quadro. Esse próximo quadro a gente vai gerar em cima desse que ele tá fazendo aqui, ó. Olha, ficou bem interessante, mas ele errou o nosso Fragmon, então eu vou pedir para ele corrigir. Eu vou vir aqui, vou fazer o upload da nossa imagem. Pronto. E agora eu vou pedir para colocar ali. Substitua o Fragmon ali por esse que mandei de referência. Vamos ver se ele vai entender dessa forma. Ele colocou no lugar, mas ainda não tá igual. Tem que insistir com ele mais um pouco. Vamos selecionar a imagem de volta. Substitua o Fragmon por esse que eu mandei de referência. Repare que ele não tem essa pelagem branca na referência. Então agora eu fui mais específico. Ele ainda não acertou a pelagem. Utilizar a IA é isso, é fazer, refazer, até ficar do jeito que a gente quer. Então eu vou vir aqui de novo. Vou selecionar esse aqui e pedir para ele gerar novamente. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa vez. Olha, pessoal, agora depois de muita tentativa e erro, ele acertou. Ficou bem parecido. Então vamos continuar. Vamos copiar o quadro 4, que foi onde parou. Vamos colar aqui dentro e vamos pedir para ele fazer. Já vamos copiar o quadro 5. Esse aqui ficou muito top. A gente já copiou o quadro 5. Vamos voltar para esse quadro aqui que está mostrando a cena inteira. Vamos colar e para ele gerar. E vamos partir para o quadro 6. Ó, no quadro 6 ele acabou errando a pelagem aqui novamente. Pedi para ele corrigir. Tá, selecionar o quadro, selecionar essa arte aqui e vamos pedir para ele fazer novamente, até ele acertar. Então tem que ter um pouco de paciência nessa parte, porque a IA muitas vezes ela erra, infelizmente ela não é perfeita, ou felizmente, né? Olha, agora ele já fez sem a pelagem, vamos continuar. Copiar o quadro 6 novamente. Vamos colar aqui e pedir para ele gerar o próximo quadro. Copiei o quadro 7. Ele gerou o quadro 7, mas novamente ele colocou a pelagem. Tá querendo ela. Selecionar aqui o Fragmon, quadro que a gente quer, e vamos pedir para ele corrigir novamente. Provavelmente todo quadro ele vai fazer isso, né? Então ele corrigiu. Vamos pegar o quadro 7 novamente. Essa parte aqui ela é um pouco repetitiva, né? Para ele gerar novamente quadro 7 e vai fazer. Eu vou pegar o quadro 8. Foi como eu imaginei. Ele repete aqui o mesmo erro. Ter paciência. Eu gosto de mostrar para vocês que a IA erra. Eu vejo por aí o pessoal fazendo vídeo. Normalmente não tem nenhum erro ali. Quando você começa a produzir, vai ter erro, vai ter problema que você vai ter que corrigir. Não tem para onde fugir. Então eu acho interessante mostrar isso no vídeo. Mas caso vocês não queiram que eu mostre, comentem aí embaixo que no próximo tutorial tiro essa parte fora, mas eu acho interessante mostrar a verdade para vocês. Tá gerando, olha, agora já ficou parecido, né? Então vamos copiar o próximo quadro novamente e colocar aqui. Esse já é o último quadro, quadro 9. Esse já é o último quadro, o quadro 9. Eu já deixei ele pronto ali separado e vou mostrar para vocês no final do vídeo quando eu for ler o Webtoon pra gente ver como ficou. Esse aqui é o último quadro. Quadro 9 eu já fiz ele, e quando eu for fazer o manhwa, for ler ele pra vocês de fato, eu vou mostrar como ficou. Vamos ver, provavelmente vai ter que corrigir o erro novamente. Olha, esse aqui não precisou corrigir. Então agora a gente já tem os nossos 8 painéis, agora a próxima parte é a gente vir e colocar eles no Canva e começar a mexer e deixar do jeito que a gente vai querer. Então é só abrir uma aba aqui do Canva
Pode ser o Canva gratuito, não tem problema. Vou clicar aqui no canto esquerdo no botão de criar, o seu provavelmente está em português. Vou selecionar o tamanho que eu vou querer, como é formato mão A, vou colocar 800 por 8.000, que aí ele vai fazer uma página bem alta. Pode ver, ele fez uma página só bem alta. Vou pegar a capa que eu já estou aqui pronta. Ó, pegou a capa, ele jogou lá embaixo. Vou aumentar o tamanho para enquadrar. A capa ficou bem legal. Comenta aí se você curtiu ela. Agora é só a gente pegar a próxima página, página 1 no caso, né? Posso aumentar até um pouco mais aqui se achar interessante. Sim, eu acho que ficou no tamanho bom, né? Então vamos copiar o próximo quadro. Foi esse. Essa parte aqui é só copiar e colar. Não tem muito segredo não. Próximo quadro. Vou colocar ele aqui no final da página. Ó, vou trazer um pouco para cima. E ó, aqui ele finalizou uma página, então é só a gente adicionar mais uma. Pronto, eu joguei todos os quadros aqui dentro, mas aí você pode reparar que ficou ainda bastante espaço. Joguei o quadro 8, vou vir aqui e vou colocar aquele último quadro que eu comentei com você. É esse aqui, olha o tamanho dele. Pode ver que sobrou bastante espaço. Então o que a gente pode fazer é vir aqui, criar uma nova aba. Clica na parte branca com o botão direito. Clica para redimensionar a página. E aí é só digitar o tamanho que você vai querer dessa página aqui. Eu vou colocar essa aqui com 5.000 de altura. Vai ficar um tamanho bom. Qualquer coisa a gente altera também, não tem problema. A gente vem aqui nessa página em branco que ele criou, deleta ela. E aí aqui a gente só tem que pegar esses aqui e trazer ali para baixo. Então encaixar aqui corretamente. Quadro, esse aqui também. E o nosso último quadro. Pronto, agora já encaixei todos os quadros e agora vem a última parte, que é a gente arrumar o texto. Tem texto em português, tem fonte diferente. Então, para você poder arrumar o texto de toda a página, é muito simples. Você seleciona a página que você vai querer trocar o texto. Quero trocar dessa daqui. Então, eu venho aqui, selecionei ela, clico no botão de editar. E aqui a gente vai selecionar essa ferramenta aqui, ó. E aí você pode alterar o texto como você quiser. Ele vai soltar o texto da nossa imagem. Fazer isso uma por uma. E nesse último quadro, ele gerou aqui um painelzinho marcando o painel 8. A gente não quer esse painel ali, então a gente clica em editar, seleciona a imagem, clica em editar, vem aqui e utiliza essa outra ferramenta aqui que a gente consegue tirar fora esse quadro. Cliquei o que eu quero tirar fora, pronto. Agora ele vai remover o quadro. Removeu o quadro, agora a gente vai corrigir o texto também desse aqui. Selecionou o texto, retirou ele fora. E agora é só a gente vir e colocar o texto que está no nosso roteiro e formatar a letra que a gente vai querer, para o formato, para a fonte, tranquilo. Ó, eu vou vir aqui. Esse eu gosto de utilizar o Edo. E a fonte, vamos ver o 16. Vou pegar o roteiro aqui, né? Só redimensionar. Olha, tá pronto essa primeira parte. Aí é só fazer isso com todos eles. Eu vou fazer aqui e depois eu volto com o resultado final para vocês. Eu vou ler como ficou, beleza? Agora, pessoal, eu terminei de encaixar então todas as falas, né? Vou fazer o download do nosso PDF. É só clicar para fazer o download, selecionar o PDF e pronto. Agora vamos ler como que ficou nosso mão lá. Fragmento de um novo mundo. A capa eu achei que ficou muito top. Séculos se passaram desde que a Terra foi fragmentada. E o resto da humanidade aprendeu a conviver com as fendas e com o que saiu delas. Hoje, os fragmentos de monstros, os fragmons, são ferramentas, armas e entretenimento. Ei garoto, por que não coloca esse seu bicho laranja no ringue? Ele parece ter fogo nas veias. Ele não é um brinquedo, e eu não estou aqui para dar um show para vocês. Aí se aproxima ali um homem de terno. Nós encontramos o fragmento de classe S que escapou do laboratório central. Rendam-se agora. Vocês ainda acham que mandam na gente. A caçada começou. Então ficou assim. O manhwa ele tem um ritmo mais rápido, é mais curto do que uma HQ, mas já deu para vocês terem noção de como fazer, né? Como foi o passo a passo. Então se você chegou até aqui no final desse tutorial, assiste esse vídeo aqui em cima também.